Sei que ultimamente não tenho sido um bom marido e que a magoei demais, porém vamos deixar este assunto para depois. Você não precisa mais se preocupar comigo, eu juro, estou bem e tudo não passou de bobagens de minha cabeça. Eu vou lhe mostrar que sou mesmo Antoninho de antes, vou cuidar de você e dos bebês e um dia quando tudo estiver mais calmo, nós conversaremos, está bem? Joana, apesar de curiosa para saber o que se passara com o marido, concordou em deixar o assunto para depois. Não estava mesmo disposta a ter novas emoções. Estava feliz em ver que o marido havia voltado a ser como antes e isto era o que importava, principalmente agora que ela iria precisar muito de sua ajuda. No dia seguinte, na hora do almoço, Antonio foi até o escritório de Marcelo devolver o carro. E então como foi o jantar? Quis logo saber Marcelo ao ver o amigo. Não houve jantar, respondeu Antonio com um sorriso. Mas como? Ela não aceitou o convite. Não lhe desculpou? Calma, não foi nada disto que aconteceu. Vamos, então me conte, ou é segredo? Vou lhe explicar tudo. Antonio contou o que havia acontecido na noite anterior. Marcelo ria de satisfação ao saber que eram 2 bebês que Joana esperava. Isto é muito bom, meus parabéns. Quer dizer que agora terei 2 afilhados, que ótimo, se você quiser. Sem dúvida o que quero, os 2 serão meus afilhados e de Clara. Ambos permaneceram calados por alguns instantes até que Marcelo concluiu, pois veja só Antonio como Deus é bom e sempre nos reserva muitas alegrias. Você já pensou no que aconteceria, se tivesse continuado a acreditar em todos aqueles absurdos de sua cabeça? Antonio baixou os olhos e, sentindo-se ainda muito envergonhado, respondeu, é verdade. E tenho que lhe agradecer novamente pela ajuda, pois se você não tivesse me mostrado a loucura que vinha fazendo, hoje com certeza eu não poderia estar gozando desta felicidade. Não me agradeça. Agradeça a vida que sempre nos reserva uma nova chance para nos transformarmos. As palavras de Marcelo penetraram fundo em seu íntimo, mas achou melhor despedir-se. Em outra ocasião conversaria mais com o amigo. Bem, agora preciso ir, pois deixei Sérgio e Pedro cuidando da mercearia, enquanto Daniel e Renato ficaram com Joana. Só vim para devolver o carro e contar as novidades. De maneira alguma, você pode ficar com o carro o tempo que for preciso, pois Joana pode precisar de atendimento médico a qualquer momento e, estando com o carro, fica mais fácil socorrê-la. Mas não posso aceitar, sei que precisa do carro para fazer os serviços do escritório, isto eu resolvo com meu auxiliar, não se preocupe. Afinal, estou cuidando do bem-estar dos meus afilhados. Antonio sabia que o carro realmente seria de muita utilidade caso precisasse levar a esposa para o hospital, principalmente à noite. Então esqueceu o orgulho e aceitou a oferta do amigo. Não vou discutir, mesmo porque é verdade tudo o que disse. Se puder deixar o carro comigo, ficarei muito grato a você. Pode levá-lo e só me devolva quando tudo isto tiver acabado e Joana estiver bem. E por falar nisto, será que eu e Clara podemos visitá-la hoje à noite? Lógico, isto até fará bem a ela. Então passaremos por lá logo depois do jantar. À noite, quando Marcelo e Clara chegaram, Joana os esperava na sala. Clara logo a repreendeu. A senhora deveria estar na cama, eu sei e não precisa se preocupar quanto a isto. Antonio acabou de me ajudar a vir para cá, pois estava cansada de ficar no quarto. É verdade. Confirmou o marido. Está bem, nós também não vamos nos demorar nesta visita, assim você logo poderá voltar para o seu repouso. E como estão os bebês? Perguntou Marcelo após cumprimentar a amiga. Pela manhã, Antonio levou os exames que fiz no hospital para meu médico. Ele disse que os bebês estão bem, só que meu útero está muito fino e com isto pode ocorrer um trabalho de parto prematuro. Já avisou que provavelmente isto irá acontecer por se tratar de uma gravidez dupla e, nesses casos,
Isto frequentemente acontece, mas explicou que quanto mais tempo os bebês conseguirem esperar para nascer, melhor será para eles. É verdade. E você como está? Agora estou bem, as dores já desapareceram e Antônio tem feito tudo para mim. Sem dúvida sua ajuda agora é fundamental, disse Clara para Antônio. Mas existe um problema, afirmou Joana, deixando todos preocupados antes de concluir. Faltam apenas 20 dias para o casamento de vocês, e acho que não poderemos mais ser os padrinhos. Não se preocupe com isto, respondeu Clara aliviada. Nós conversaremos com seu médico e seguiremos suas orientações. Acredito que não haverá nenhum problema em você sair apenas por algumas horas de casa, desde que até ela faça o repouso direito. Eu farei, não quero perder o seu casamento por nada. Conversaram por mais algum tempo e depois os noivos se despediram, deixando Joana aos cuidados de Antônio. Capítulo 15. Benhur deixou o hotel bem cedo. Queria resolver logo o assunto dos pôneis e poder seguir viagem para São Paulo, pois sua ansiedade era tanta que resolveu nem telefonar a Tião para saber notícias. Queria ver Joana pessoalmente. Assim que chegou à fazenda, já era esperado pelo empregado com quem havia conversado dias antes, e como já havia escolhido os animais que queria comprar, só faltava negociar o preço e providenciar o transporte para sua fazenda. Tendo resolvido tudo por ali, antes mesmo do horário de almoço, ele já estava na estrada. Só faltava agora conseguir ver Joana, pensava ele, e seu coração batia mais forte só com a lembrança de seu belo rosto. Tião já o esperava na portaria do hotel, estava ansioso para contar a conversa que ouvira na mercearia e que com certeza animaria seu patrão. Vendo quando Benhur estacionou o carro, foi logo ao seu encontro. Este não quis entrar no hotel nem para deixar as malas, mandou que o empregado entrasse logo no carro para que pudessem ir até a mercearia tentar ver Joana. Coronel, acho bom o senhor escutar o que eu tenho para lhe contar primeiro, disse Tião antes que o coronel saísse com o carro. O que foi? Algum problema com Joana? Não, senhor. É que eu sei que o senhor vai gostar de saber sobre uma conversa que eu ouvi de Antônio com Marcelo. Vamos, então fale logo. Assim, Tião começa sua narrativa ao patrão, conta em detalhes tudo o que ouvira e de como Antônio estava arrasado por causa de suas suspeitas. Benhur ria de prazer com cada palavra do empregado, até que ao final este concluiu: quando saí de lá, percebi que nem mesmo o senhor conseguiria ter planejado tal coisa. O homem parecia um louco só de pensar em perder a mulher para o senhor. Mas é isto que vai acontecer. Porém, agora que eu sei de tudo isto terei que pensar melhor antes de levar Joana comigo. Benhur percebera que falara demais, não podia dizer nada a ninguém sobre sua ideia de morte, mesmo porque, com tudo o que ficara sabendo, talvez nem fosse preciso chegar a tal atitude. O senhor vai levar Joana embora com o senhor? É o que pretendo, disse Benhur com o ódio estampado no rosto. Mas antes vou aproveitar esta situação para fazê-lo sofrer ainda mais, pois Antônio não merece uma mulher como aquela. Joana foi feita para ter um homem como eu ao seu lado, e tudo farei para conseguir isto. Benhur dizia isto já com o carro em movimento para ir até a mercearia, mais do que nunca agora queria vê-la. Tião achou melhor não perguntar mais nada, sabia do interesse do patrão pela mulher do outro, porém acreditava ser apenas mais uma forma de atormentar Antônio, mexendo com sua esposa. Não imaginava que havia, por parte do coronel, um sentimento tão intenso a ponto de pensar em ficar com Joana como companheira, como ele havia entendido. Já anoitecia e mesmo tendo ficado algum tempo ali perto da mercearia, não conseguiram ver Joana, só 2 de seus filhos que fecharam o estabelecimento e foram para casa. Benhur não se alterou com isto, estava alegre demais com tudo que soubera e, em sua mente, já havia tramado algo para que pudesse continuar a desfrutar daquela situação, por isso disse ao empregado antes de voltar para o hotel: amanhã cedo,
Terei que buscar meus filhos e minha irmã para levá-los à fazenda. Enquanto isto você virá até aqui para falar com um dos filhos de Joana. Tente saber como ela está e procure dizer algo que faça com que Antônio saiba que eu estive por aqui atrás dela, está bem? Pode deixar, coronel, sei exatamente o que o senhor quer. E assim foi feito. Tião chegou antes mesmo que a mercearia fosse aberta, para poder esperar por um momento oportuno e assim colocar em prática o plano de seu patrão. Viu quando Antônio abriu o estabelecimento para atender os primeiros fregueses, saindo logo após a chegada de um de seus filhos. Aproveitou então para ir até lá. Como vai, menino? Disse para Sérgio. Vou bem, obrigado. O senhor deseja alguma coisa? Sim, vou levar estes biscoitos e o leite. Está bem, vou embrulhar para o senhor. E sua mãe, como tem passado com a gravidez? Tião foi logo ao assunto, temia que Antônio voltasse e o visse por lá. Sérgio não tinha certeza, mas parecia já ter visto aquele homem ali, então respondeu educadamente, minha mãe está bem, só que precisa fazer repouso por causa dos 2 bebês que ela vai ter. Então são gêmeos. Parabéns, espero que tudo dê certo para sua mãe e para os bebês, mas agora preciso ir embora. Mas qual o nome do senhor? Pois já que conhece minha mãe, preciso saber o seu nome para avisá-lo que esteve aqui. Benor, meu nome é Bienor, respondeu Tião sorrindo, por ter conseguido o que queria. Está bem, senhor Benor, vou avisar meus pais que esteve aqui. Tião saiu satisfeito e Sérgio, sem saber que estava sendo usado, assim que viu o pai de volta correu para lhe dar a notícia. Pai, esteve aqui um moço chamado Benor. Ele perguntou sobre a mamãe e ficou muito feliz em saber que vou ganhar 2 irmãos. Antônio estremeceu. O que queria aquele homem ali novamente? Com muito esforço conseguiu dizer. O que mais ele disse, filho? Nada, só comprou algumas coisas e perguntou de mamãe. Eu aqui perguntei o nome dele, pois sei que já ouvi antes, mas não sabia o seu nome. Sérgio, quero que me faça um favor. Não conte a ninguém que este moço esteve aqui, está bem? Mas por que, pai? Antônio não sabia ao certo o que dizer, então justificou que mamãe pode ficar triste por não ter falado com seu amigo, e isto não vai ser bom para ela. Está bem. Antônio não conseguia entender o que significavam aquelas visitas do coronel, até parecia que este o vigiava para poder surgir, justamente quando ele não estava por perto. Por que este homem aparecera em sua vida? Pensava ele. O que ganhava indo atrás dele e de sua família? Tantas outras dúvidas e perguntas surgiram em sua mente, e todas sem respostas. Isto fez com que Antônio tivesse um novo desgaste. Parecia ter sido atropelado por um caminhão. A cabeça estava pesada e o corpo todo dolorido. Quando fechou a mercearia, estava abatido. Mal conseguiu cuidar das crianças e servir o jantar para Joana. Esta, vendo naquele estado, preocupou-se. Antônio, você não está bem? Não é nada, só estou um pouco mais cansado hoje. Então deixe o serviço da casa e venha se deitar aqui comigo. Antônio, apesar dos sentimentos contraditórios que trazia com ele, concordou em ficar ali e só não chorou ao deitar sua cabeça no colo de Joana, porque sabia que teria que lhe explicar o que estava se passando, e isto ele não queria. Sabia que teria que vencer aqueles pensamentos e sentimentos que criara sozinho, se não quisesse magoá-la. Estava determinado a não criar novamente aquela situação entre a esposa e ele. Joana, reconhecendo a ajuda que estava recebendo do marido, começou a acariciá-lo e a rezar em agradecimento. Nestes últimos meses retomara este hábito de fé que vinha cada vez mais fazendo com que se sentisse melhor. Com isto uma energia muito sutil invadiu o ambiente e Antônio adormeceu como criança em seu colo. Bem devagar, Joana colocou a cabeça do marido sobre seu travesseiro e saiu do quarto. Precisava ver se as crianças já haviam dormido e se a casa estava trancada. Ao voltar, encontrou Antônio do mesmo jeito em que o deixara.
No dia seguinte Benor fez toda a viagem ansioso pela chegada. Encontrara Tião no local combinado, porém não puderam conversar na presença das crianças e de Jane. Assim que chegaram, este ordenou: Tião, leve as bagagens para dentro e me espere no escritório. Sim, senhor. Ele já imaginava que o coronel iria querer saber de tudo ainda naquele dia. Benor levou os filhos até o estábulo em que os pôneis estavam. Jane os acompanhou, pois também queria conhecer a nova propriedade do irmão, e juntos puderam desfrutar de alguns momentos em família vendo a alegria das crianças. Os meninos estavam encantados com o presente. Passaram todos estes meses esperando a chegada deste dia e não haviam se decepcionado, pois o pai cumprira o prometido. Pelo que vejo, minha desculpa foi muito útil, não? Comentou Jane com o irmão. Sem dúvida, há muito tempo não consegui agradar tanto meus filhos e gosto de vê-los felizes assim. Mas seus filhos são felizes, e poderiam estar sempre assim se você estivesse mais tempo com eles. Já lhe disse que não posso ficar com eles aqui. Não adianta, você prefere mesmo a distância deles. Com certeza eles atrapalhariam sua liberdade. Não é isto, respondeu Benor já alterado. Só não acho que aqui seja um bom lugar para eles por enquanto. São pequenos ainda e precisam de atenção e cuidados que eu não posso dar. Além disto, quero que estudem e que se formem. Jane calou-se. Sabia que tudo que o irmão dizia eram desculpas, já que quando ficou viúva, ela propôs ao irmão que todos viessem morar juntos na antiga fazenda. Imaginava com isso continuar cuidando das crianças e também poder acompanhar seus primeiros anos de estudos até a adolescência. Pensava ela que esta seria a melhor idade para mandá-los a um bom colégio em São Paulo, pois mesmo com as diferenças existentes entre eles, Jane sabia que para os meninos seria melhor estar com o pai por mais tempo. Porém, em seu íntimo, sabia que o verdadeiro motivo para que o irmão não levasse os filhos para morar com ele, era o medo do ocorrido com Verônica no passado, o qual ele acreditava pudesse ser esquecido por todos, com o passar dos anos. A esta lembrança, Jane sentiu uma vertigem, um mal-estar, e Benor precisou ampará-la para que não caísse. O que foi? Sente-se mal? Perguntou ele. Tive uma vertigem muito forte. Acho que é este calor e o cansaço da viagem. Então vou levá-la para casa. Mas, e os meninos? Não se preocupe, vou deixar alguns empregados cuidando deles, e depois mando Vilma chamá-los. Benor deu as ordens aos empregados que estavam por ali e saiu com a irmã. Depois de deixá-la com Vilma na cozinha, foi para o escritório falar com Tião. E então, o que descobriu por lá? Perguntou assim que entrou. Não muita coisa, pois tive medo de ficar muito tempo na mercearia e Antônio chegar. Mas o filho de Joana me contou que ela está de repouso porque está esperando gêmeos. Disse o coronel desabando sobre a cadeira. Se mais um filho com Antônio já dificultava a conquista de Joana, quem dirá agora com dois, pensou o coronel, porém não se deixou abater e perguntou, e Antônio continua com suas suspeitas, estão discutindo? Não sei, mas com certeza ele terá um bom motivo para isto. Por quê? É que quando estava de saída, o menino perguntou qual meu nome, para que pudesse avisar sua mãe sobre o amigo que havia perguntado por ela. Então lhe disse que me chamava Benor. O coronel soltou uma sonora gargalhada e só depois de algum tempo conseguiu falar com Anne novamente. Você foi fantástico, Anne, e continuou a rir com satisfação. Se Antônio já desconfiava da esposa antes, agora então, pensando que eu estive lá novamente procurando por ela, ele terá certeza que há algo entre nós. E o fato de serem gêmeos melhora ainda mais minha situação, pois se ele já sofria em imaginar que o filho era meu, já pensou como deve estar se sentindo agora que terá que cuidar não de um, mas de dois filhos meus. Os dois riam só de imaginar as reações de Antônio a estas suposições. Benor até parecia ser outro homem. E como lhe fazia bem pensar que Antônio estivesse sofrendo.
Agora sim, ele acreditava que não seria mais necessário cumprir o que havia prometido a si mesmo. Afinal, Antônio era um fraco e não suportaria por muito tempo estas dúvidas, pensou ele. Porém, de repente sentiu uma dor tão forte no peito que chegou a perder os sentidos e Tião correu para socorrê-lo. Coronel, acorde, dizia batendo de leve em seu rosto. Vamos, coronel, acorde. Aos poucos Benor retornou à consciência, mas sentiu o peito muito dolorido. O que aconteceu? Perguntou ao empregado. Nós estávamos conversando sobre Antônio e de repente o senhor desmaiou. Acho que terei que procurar um médico. Já faz algum tempo que não venho me sentindo muito bem. Acho que é isto mesmo que o senhor deve fazer, concordou Tião assustado. Vou aproveitar estas férias e vou me cuidar um pouco. Benor dispensou o empregado e o proibiu de comentar com qualquer pessoa o que havia acontecido ali. Este concordou e saiu do escritório deixando Benor sozinho. Porém, isto não era verdade. Lá dentro uma verdadeira luta entre os dois mundos acontecia sem que ninguém percebesse. Imagine que eu vou deixar você ficar aí muito mais tempo. Só vou esperar meus filhos estarem longe daí para acabar com você, e não adianta procurar médico nenhum, pois vou destruí-lo. Você vai ver, vou fazer com você o que fez comigo. Verônica dizia isto ao mesmo tempo em que agarrava o pescoço de Benor querendo enforcá-lo. Este sentia-se muito mal e além das dores no peito, agora o ar começava a faltar-lhe. Com muito esforço conseguiu chegar até a varanda e sentou-se numa cadeira. A brisa da noite conseguiu aliviar um pouco seu mal-estar e ele teve certeza que precisaria procurar ajuda médica. Verônica afastou-se um pouco enquanto pensava. Não poderia esperar muito tempo para acabar com ele, já que este começava a reagir à sua influência. Mas o que fazer? Não podia prejudicar os filhos que estavam ali. Preciso de ajuda, disse a si mesma. É isto, vou me juntar novamente àqueles amigos. Alguns deles também esperam por Benor e juntos terei mais força para conseguir o que quero. Ainda bem que Benor havia feito alguns inimigos, pensava ela. Isto agora iria ajudá-la e ele sentiria a dor que causou a cada um deles. E assim, sumiu em meio à escuridão, decidida a só voltar ali, depois que encontrasse ajuda para atingir seus objetivos. Capítulo 16. Marcelo levantou-se cedo naquele sábado. Queria visitar os amigos antes de se encontrar com Clara. Precisava conversar com Joana, já que não tivera oportunidade de convidá-la para a reunião da última quarta-feira, diante do seu estado de saúde. Porém, havia conversado com Cláudio a respeito de tudo que Antônio lhe dissera na conversa que tiveram na mercearia. O amigo então lhe explicara que seria bom aproveitar este momento de lucidez de Antônio, para fortalecê-lo na razão e tentar mostrar-lhe quantos malefícios pode causar uma arma tão poderosa como o pensamento, quando não sabemos utilizá-lo. Este também o alertara sobre a possibilidade de Antônio sofrer uma recaída, já que havia ali uma energia muito densa, como se já estivesse materializada graças à força com que Antônio acreditava e sentia seus medos. Isto poderia criar novamente situações em que ele tivesse que experienciar realmente sua determinação em mudar, e se não tivesse conseguido superar suas fraquezas, todo aquele processo de autodestruição poderia voltar. Quando chegou, Marcelo encontrou Joana tomando seu café da manhã. Antônio já havia saído para a mercearia e só Daniel estava em casa, pois os irmãos foram com o pai para ajudá-lo, já que aos sábados o movimento aumentava na mercearia. Marcelo sabia que deveria tomar cuidado para não mencionar o que Antônio havia lhe contado naquela conversa, mas não sabia por onde começar o assunto. Foi por isso que durante todo o caminho até ali rezou para que pudesse receber a orientação de como falar com Joana, sem ter que lhe expor o que aconteceu com Antônio. Bom dia, disse ele, entrando pela cozinha. Bom dia, Marcelo, mas por que entrou pelos fundos? Daniel estava rindo do quintal e me disse que você estava aqui.
Então achei melhor não entrar pela sala e assim também colaborar com a limpeza da casa. Os dois riram com a brincadeira. Joana, preciso conversar com você, disse ele com tranquilidade. É. Sobre um assunto que já conversamos há algum tempo, e sobre o qual você se mostrou contrária às minhas opiniões. Sei que prometi não voltar a falar neste assunto com você. Sei também que não deve se aborrecer e não quero incomodá-la, por isso se não quiser me ouvir novamente, eu entendo e respeito sua decisão. Joana sabia sobre o que Marcelo falava e, com muita delicadeza, respondeu surpreendendo o amigo. Eu sei, Marcelo, sobre o que você está falando. E não precisa se preocupar, pois hoje, apesar de continuar não sabendo como as coisas funcionam, eu sou obrigada a concordar com você. Marcelo estava atônito. O que será que fizera Joana mudar de opinião? Nestes últimos meses, quando Antônio não estava bem, disse ela, parecendo ler o pensamento do amigo. Eu procurei meu irmão Maurício e ele conversou muito comigo. Me explicou algumas coisas sobre o que tem estudado. Também me orientou sobre o que pode acontecer quando nos deixamos ser influenciados e que nem sempre temos consciência do que está acontecendo. Me deu uma série de exemplos e percebi muita coisa em comum ao que eu estava passando com Antônio. Isto me ajudou a ter paciência para esperar que ele voltasse a ser como era. Claro que Maurício não pôde me fazer compreender tudo. Para isto eu teria que estudar e acompanhar na prática como ocorrem estes fatos, mas não pude deixar de sentir que vocês estavam certos. Só que agora ficou muito difícil para que eu possa fazer isto, pois antes já não podia ficar me ausentando da casa sem que Antônio soubesse e agora tenho que fazer repouso. Mas ele me deu um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, disse que seria bom eu começar devagar, pois o assunto é muito amplo e complexo, e que é preciso ir com calma para não me confundir. Marcelo suspirou aliviado após o que acabara de ouvir. Então a senhora já está me passando para trás? Brincou ele. Eu queria ter conversado com você sobre isto há mais tempo, mas sempre que nos encontrávamos, Antônio ou Clara também estavam, e eu sabia que não deveria falar na frente deles. Clara, por que você quer conversar com ela sobre o assunto num momento mais oportuno e, Antônio, porque fiquei com medo que isto perturbasse ainda mais. Não tem problema, com o tempo você entenderá que tudo aconteceu na hora certa. Você me deixa muito feliz por saber que está estudando sobre o assunto. Agora com certeza será muito mais fácil para todos nós conseguirmos compreender as situações que a vida nos reserva. Você acredita que as coisas possam piorar novamente? Não sei, Joana. Foi exatamente por isto que vim até aqui para conversarmos. Marcelo então conta a Joana sobre suas conversas com Cláudio, porém toma todo cuidado para não deixar que ela saiba sobre as desconfianças do marido em relação a ela e o coronel. Usa o sentimento de aversão que Antônio sempre nutrira em relação a este como pretexto para desencadear aquela situação, o que não deixava de ser uma verdade. Sabe que tudo o que você me falou agora é exatamente igual ao que conversei com Maurício, disse Joana. Claro que com outras palavras, mas o sentido de tudo é o mesmo. Isto é muito bom. Mais uma vez temos a confirmação que estamos trilhando um mesmo caminho. Marcelo, eu estou lendo o livro e tenho feito minhas orações, pois sempre tive muita fé no poder da oração e sinto o seu resultado imediato, mas além disto não sei o que fazer para ajudar Antônio. Nestes últimos dias após ele ter voltado a ser como antes, eu quase cheguei a conversar com ele sobre o assunto, porém tive receio que ele não aceitasse. Eu também por várias vezes já estive para conversar com ele, mas sempre acabo deixando o assunto de lado, por não saber se ele irá compreender meu modo de ver as coisas. Bem, pelo menos agora você poderá me dar algumas explicações sobre o assunto e, com isto, quem sabe, quando estiver melhor preparada eu possa conversar com ele e saber o que pensa a este respeito. Tive uma ideia, disse Marcelo como se uma luz acendesse em sua mente.
Você me disse que está lendo o livro que seu irmão lhe deu, mas Antônio já viu este livro? Não, nunca deixe o livro onde ele possa ver. Pois então vai fazer exatamente o oposto agora. Como assim? Quero que deixe o livro onde ele possa ver e, caso pergunte alguma coisa, você deve tentar descobrir o máximo possível sobre as opiniões que Antônio tem a respeito do assunto. Será que consegue? Não vejo problema, mas e se ele não gostar que eu esteja me envolvendo com estes assuntos? Bem, você deve sempre dizer a verdade, então diga que seu irmão lhe presenteou com este livro já há algum tempo, e que agora você está aproveitando o seu repouso para poder lê-lo. O que também é verdade, não? Sim. E se há alguma coisa que eu posso dizer já ter aprendido com tudo isto, é que a verdade é uma palavra-chave nesta nova forma de perceber a vida, não é? É sim, Joana. A verdade não é só um hábito, como muitos dizem, uma coisa que se aprende de fora para dentro. Ela é parte integral do ser que busca o seu melhor e sempre o nosso melhor vem de dentro para fora. E quando compreendemos isto, vemos que ela surge do nosso íntimo naturalmente. Está bem, vou fazer o que me pede. E assim que puder, apareça para que possamos conversar mais sobre o assunto, e também para me orientar de como devo agir caso Antônio tenha algum interesse nisto. Marcelo se despediu de Joana e passou rapidamente pela mercearia para dizer um olá para Antônio, porém não se demorou, pois claro esperava. Capítulo 17. Naquela noite Ciro e Zé foram até a boate para ver se Margot já havia voltado. Ainda era cedo e não havia muitos clientes na casa. Assim que chegaram duas das meninas com quem sempre passavam a noite, já se aproximaram da mesa trazendo as bebidas e logo que se acomodaram, Ciro tocou no assunto. E então, menina, já está com as malas prontas para me abandonar? Brincou Ciro com naturalidade, sem deixar que esta percebesse seu verdadeiro interesse no assunto. Já, meu bem. E se você não tivesse vindo esta noite, amanhã com certeza já não me encontraria aqui, pois vamos partir bem cedo. Não me diga isto, que já fico com saudades. E para onde vai minha princesa, para que eu possa vê-la novamente? A colega que estava sentada à sua frente imediatamente lhe fez um sinal e esta tentou contornar a situação com sua resposta. Bem, não sei ao certo, mas não se preocupe. Assim que a nova casa estiver funcionando, mandaremos avisar a todos aqui e você saberá onde me encontrar. Ciro percebeu que aquela era uma resposta combinada, e sabia que não deveria insistir. O melhor a fazer era passar a noite ali e, quem sabe, depois de alguns copos de bebida ela não diria o que ele queria ouvir. A casa já ia fechar e Ciro não havia conseguido obter as informações que queria. Achou melhor então ir embora e ao chegar na rua comentou com o companheiro, Zé, vamos ter que passar o resto da noite aqui de vigia, pois esta pode ser a nossa última oportunidade de encontrarmos Margot. Eu vou ficar lá na esquina e você fica escondido ali naquela casa abandonada do outro lado da rua. Se eu sair, elas vierem para cá e Margot estiver entre elas, pode deixar que eu termine o serviço. Agora, se elas forem para o seu lado, o problema é seu. Está bem, pode deixar que eu estou com a mira boa. Cada um deles tomou seu lugar e ficou aguardando ainda por algumas horas até que um movimento na casa chamou a atenção dos dois. Um carro e uma caminhonete estacionaram bem ao lado da boate, e as meninas começaram a sair da casa com suas bagagens. Zé, que estava bem em frente da casa, viu quando Margot desceu do carro e foi ao encontro de suas meninas. Imediatamente ele sacou de seu revólver e estava pronto para atirar em Margot, quando algo muito estranho atrás de si o fez errar o disparo. Com isto a bala acabou acertando uma das meninas que estava perto de Margot e não ela. Houve um tumulto para socorrer a garota e Zé aproveitou-se da confusão para deixar a casa na qual estava escondido, passou por Ciro numa disparada que não conseguiu acompanhá-lo na corrida e só quando chegaram na pensão foi que este parou de correr. O que houve, homem?
Por que saiu de onde estava escondido daquele jeito? Podia ter sido pego pelos seguranças da casa. Zé estava pálido, todo o seu corpo tremia e uma transpiração muito forte molhava toda sua roupa, quase não conseguia falar. Ciro viu que, homem, aquela coisa ia me pegar. Era horrível, todo torto e deformado. Queria acabar comigo. Você bebeu demais. Não estou entendendo nada do que está dizendo. Ciro, dentro daquela casa havia um fantasma, um monstro e quando eu fui atirar em Margot, ele se jogou sobre mim e gritou, nela não. E o revólver disparou em outra direção. Eu juro, o que é isso, Zé? Tudo bem se você errou a mira, mas não precisa mentir para mim. Zé levantou-se da cadeira e segurando Ciro pelo braço disse com toda convicção, eu não estou mentindo. Alguma coisa me atrapalhou quando eu ia acertar Margot e, quer você acredite ou não, estou fora deste serviço. Não quero nem saber do dinheiro que ainda tinha para receber. Eu vi aquele monstro pular sobre mim e você pode fazer o que quiser, mas eu vou embora agora mesmo e já começou a juntar suas coisas. Ciro ficou admirado, nem tanto com o que o amigo lhe dissera, mas em ver que este estava mesmo disposto a abrir mão do dinheiro. Algo realmente devia ter acontecido naquela casa, senão, Zé jamais deixaria de receber sua parte. Então disse ele ao companheiro. Olhe, fique calmo, pois não podemos fazer nenhuma besteira. Além do que, não adianta deixar este monstro aqui se sabemos que temos que prestar contas sobre o serviço para outro. Temos que pensar numa forma de sair desta sem nos prejudicarmos de nenhum lado. Zé sentou-se novamente e, ainda com a respiração ofegante, concordou com o amigo. É verdade, não podemos voltar porque Tião estará esperando para saber do serviço. Mas eu não vou atrás daquela mulher de novo. Seja lá o que eu vi naquela casa, queria protegê-la e conseguiu, porque ele tirou a mira do revólver depois de eu já ter atirado, não sei como, mas ele fez isto. Acho que aquela mulher tem a proteção de alguma coisa ruim, e se benzeu ao terminar a frase. Bom, seja o que for, deve estar lá com ela agora. Temos que pensar numa saída para nós, isto sim. E os dois ficaram ali no quarto ainda por algum tempo. Até que depois de pensar muito, Ciro resolveu. Vamos fazer o seguinte, você não sai do quarto enquanto eu vou até a boate tentar saber o que aconteceu com a moça que levou o tiro. Se ela morreu, podemos levar alguns recortes de jornais para o Tião e dizer ali que terminamos o serviço. Aí então, nós pegamos nosso dinheiro e sumimos daquele lugar. Mas ele vai saber que não era ela pelo nome. Ou pela fotografia que eles colocam nos jornais. Que nada, você acha que o nome verdadeiro da Margot é este mesmo? Isto é um apelido, e provavelmente não irão colocar fotografia de uma moça da noite nos jornais. O máximo que irão fazer é noticiar o que aconteceu. E é só o que precisamos, pois quando Tião vir que o ocorrido foi na boate onde estávamos esperando por Margot, ele nunca vai desconfiar que erramos o alvo e acertamos outra pessoa. Mas e se ela não morreu? Bom, aí nós continuamos com o plano de Tião. Você vai embora para sua casa e recebe só a parte que ele ficou te devendo, pois foi isto que ficou combinado. Nós não contamos nada do que aconteceu e você fica livre de problemas com ele. Diga que Margot não apareceu esta semana e que por isso você foi ver sua família e eu fico com o serviço só para mim, combinado? Ciro, escute o que te digo, deixe essa mulher para lá e volte comigo, eu pego minha família e vamos juntos para outro lugar arrumar serviço. Você sabe que isto não falta para nós, sempre tem alguém precisando de gente como eu e você. Eu sei, mas não quero briga com o Tião. Por isso se a garota não morreu, só vou esperar a outra semana para sair daqui sem dar motivo para ele se zangar com a gente. Digo que ela não apareceu e também vou embora como ele mesmo planejou e, se quiser, ele que volte para ficar aqui. E enquanto isto você prepara tudo para nos mudarmos de lá. Assim eu concordo,
Então vá logo saber notícias. Não quero ficar aqui nem mais um dia. Ciro deixou a pensão e, em poucos minutos, entrou num bar que ficava a poucos metros da boate, ficando atento aos comentários. Uns diziam uma história, outros contavam outra diferente, mas este só saiu de lá quando o dono do bar afirmou categórico. Bem que tentaram socorrer a moça, mas que nada, ela morreu na hora. E parece que ninguém sabe dizer quem pôde ter feito isto. Ficou ali mais alguns minutos, depois saiu para voltar à pensão dizendo a si mesmo: ainda bem que conseguiremos tirar proveito de toda esta confusão. Pronto Zé, está tudo certo para nós, disse Ciro assim que entrou no quarto. Ainda bem que quem quer que tenha tirado a mira de Margot, pelo menos colocou outra no lugar. Não brinque com isto, não vê como estou nervoso? Tudo bem, mas pode se acalmar. Amanhã compramos os jornais e deixamos este lugar e depois que estivermos com o dinheiro na mão, sumimos de perto do Tião. Com certeza é isto o que vou fazer, afirmou Zé respirando aliviado. Na boate, estava a maior confusão com todas as meninas assustadas com o que havia acontecido com a colega. Entre elas havia uma que pode-se dizer que estava apavorada ou até mesmo aterrorizada. Margot nem ao menos conseguiu se controlar para ajudar a socorrer a menina que caíra bem à sua frente. Só o que conseguiu fazer foi correr para dentro da boate e não saiu mais de lá. Por isso, assim que pôde, mandou que Chico providenciasse tudo o que costumava usar para seus encontros com Dino, pois só conseguia pensar nisso. Precisava falar com Dino. Margot estava desesperada, tinha certeza que aquela bala era para ela, e agora não sabia o que fazer, pois a polícia proibira que qualquer um que estivesse ali na hora do crime deixasse a cidade. Os assassinos voltariam quando soubessem que haviam errado o alvo, e ela não podia contar para a polícia o que sabia, já que também cometera um crime. Só mesmo Dino poderia ajudá-la, pensava. Bem que ele me avisou sobre os riscos de me envolver com o coronel Bianor. Já anoitecia aí mesmo com um lugar cheio de gente. Margot se trancou num dos quartos com Chico, para realizar seu propósito de conversar com Dino. Vamos Dino, responda por favor, dizia ela chorando. Dino, que sempre estivera ao seu lado, sentia-se realizado ao ver quanto havia se tornado necessário para sua amada. Tudo o que sempre desejara estava acontecendo. Margot chamava por ele, precisava dele, e acreditava depender somente dele. Esta energia o deixou eufórico, em êxtase, e foi assim que ele se apresentou para Margot, só que agora de uma forma diferente. Fale Margot, minha querida, o que você quer de mim? Por que me chame de querida? Não vê que estou nervosa e precisando de ajuda? Por que você vem com brincadeiras num momento como este? Não estou brincando. Você é e sempre foi minha querida, só que não se lembra disto agora. Do que você está falando? Dino sentia-se senhor da situação. Tudo estava acontecendo como sempre planejara. Depois de muita espera havia chegado sua hora e Margot estava exatamente como ele queria. Então começou a lhe contar os fatos ocorridos que o haviam transformado no que ele era agora. Você não se lembra, mas eu sim. Lembro-me de todas as humilhações que passei por sua causa. Eu sei o quanto sofri, quando você desprezou o meu amor só porque eu era pobre e não podia lhe dar o luxo dos castelos e a boa vida da nobreza. Margot olhava para Chico como querendo penetrar-lhe a alma e ver quem estava ali realmente, pois aquele não era o jeito que seu amigo Dino a tratava. Mas este continuou indiferente às suas dúvidas. Lembro-me de como vendeu o seu corpo para um fidalgo qualquer, não por um montante em dinheiro como vem fazendo ainda nesta e em outras vidas que já teve, mas usou de sua beleza para seduzi-lo e entregou-se a ele para obrigá-lo a se casar com você. Dino suspirou profundamente e prosseguiu, e ainda aproveitou-se do meu sentimento nobre e real para ajudá-la a conseguir seu intento, espalhando por toda a vila que fora ele quem a obrigara a se entregar. E eu, mesmo sentindo a dor de tê-la perdido, o desafiei para um duelo,
pois precisava defender a honra da mulher a quem eu tanto amava. O fidalgo sabia que não tinha saída, já que uma recusa de sua parte seria vista como um ato de covardia e, aceitando o duelo, estaria assumindo que o fato realmente acontecera entre vocês. Dino fez uma pausa, como se tudo aquilo estivesse acontecendo naquele momento aos seus olhos e disse com muita tristeza na voz: "E você, mesmo sabendo de tudo o que poderia acontecer, continuou calada, fazendo-se de vítima, pois este sempre foi o papel que você melhor soube representar. Você sabia que se o fidalgo morresse na luta, pelo menos eu teria limpado sua honra e você ainda ficaria com alguns de seus bens, já que a família do rapaz teria que amenizar o mal que o filho havia lhe causado e, se eu morresse, ele teria que se casar com você para reparar o erro que cometera." Margot estava paralisada com as palavras de Dino. Apesar de não compreender direito o que estava acontecendo, sentia que tudo o que ele dizia tocava algo dentro dela. Ele prosseguiu sua narrativa, mas agora já sem tanto prazer nas palavras que proferia, pois a dor que ocultara durante todos aqueles anos surgia com toda a intensidade. Claro que mesmo com todo o meu amor seria impossível derrotar um nobre na espada. Justo eu, um simples dono de taberna que nunca tivera nem ao menos as noções básicas de esgrima, mal consegui resistir a 5 minutos neste duelo até o golpe fatal. Porém, lembro-me de seu sorriso quando me viu tombar ao solo, confirmando que havia conseguido conquistar um bom marido para você. Dino chorava ao final destas palavras. Margot conseguia sentir a realidade de cada frase que ouvira em seu coração. Viu surgir um sentimento de compaixão em relação a Dino, que continuou a lhe contar sua sina. "E assim, desde que conheci e aprendi a usar minha força aqui onde estou, jurei que não a deixaria mais, tudo faria até que você dedicasse a mim toda a atenção que mereço, até que visse o quanto sou importante para você, que me valorizasse mais do que a todo ouro que já possa ter visto em todo este tempo e que só eu sou digno de seu amor." Margot, já aos prantos, não conseguia sequer pedir a Dino para que parasse com aquela narrativa, tamanha a emoção que invadira seu ser. Este por sua vez prosseguiu seu desabafo. "Por isso você vive só. Nunca conseguiu homem algum que amasse realmente e eu nunca deixarei que outro ocupe o lugar que é o meu ao seu lado. Nem mesmo aquele que você usou para conquistar um lugar na sociedade, pois não foi difícil para mim influenciá-lo a desistir da vida, já que estava mesmo infeliz ao seu lado e nem encontrei muita resistência de sua parte. O mais difícil era encontrá-la nestes anos todos, só que agora que encontrei, continuo a sofrer." Dino calou-se. "Então quer dizer que durante todo este tempo, tudo o que você vem fazendo é só para se vingar de mim? Para me usar e me deixar vulnerável, assim como estou agora?" disse Margot, compreendendo sua real situação. "Sim, tudo o que fiz foi exatamente o que aprendi com você. Quem se aproveitou de meus sentimentos? Quem sempre usou as pessoas para conseguir o que queria? Até mesmo hoje você continua usando estas meninas, para que te sustentem e nunca respeitou os sentimentos de nenhuma delas. Sempre que corria o risco de uma delas estar apaixonada e poder deixar sua casa, você vinha me pedir socorro, e mesmo eu, deixei que me usasse até agora. Mas claro que aprendi muito bem minha lição com você, só fiz isto porque era de meu interesse. Como hoje pela manhã, quando te salvei daquela bala, não podia deixar que morresse sem conseguir o que queria. Esperei muito tempo para poder vê-la assim como está e lhe dizer tudo o que sinto." Margot estava confusa e no fundo sua alma realmente se identificava com tudo o que ouvira. Sentia-se decepcionada consigo mesma, por ter que admitir que fizera tudo aquilo, porém, sua tristeza maior era em relação ao que ouvira de Dino sobre o relacionamento entre eles, pois desde a primeira vez que conversara com ele, Margot sentia por este muito carinho e uma grande afinidade. Este sempre lhe transmitira segurança. Acreditava nele e pensava ser este um amigo, um protetor,
Apesar de saber que muitas vezes o procurava para tirar proveito de sua condição, pois pensava que este só queria ajudá-la e vê-la feliz. Não imaginava que poderia ter causado tanto mal a Dino e não compreendia como aquilo chegara até aquele ponto. Ficou pensativa por alguns instantes e, sem perceber que estava sendo intuída em seus sentimentos, disse a Dino: você está certo. Eu não venho agindo direito com você e nem com ninguém que eu me lembre, nem mesmo comigo venho fazendo as coisas certas. Espero que me desculpe e possa me perdoar por tudo que lhe fiz. Dino espantou-se ao ouvir estas palavras, porém Margot continuou a surpreendê-lo. Mas sabe, sinto que a partir de hoje começa uma nova vida para mim e para você aí onde está. Não acredito que só por sua causa aquele tiro não tenha me acertado. Alguém além de você deve ter nos ajudado e sabe por quê? Dino estava desarmado com as palavras de Margot. Estava cada vez mais surpreso com sua atitude e ficou sem saber o que pensar até que conseguiu responder sua pergunta. Não, por quê? Porque deve haver alguém que realmente goste de nós, apesar de tudo o que estivemos fazendo. Por isso eu não morri hoje, para que você tivesse a oportunidade de me contar sobre todo o mal que já lhe fiz e que ainda estava lhe fazendo. E mesmo você, também deve estar se prejudicando ainda mais fazendo estas coisas do lado espiritual. Será que não estão nos dando uma chance de mudarmos isto tudo? Margot dizia isto de todo o seu coração, sentia um carinho muito grande por Dino. Não sabia explicar de onde vinham aqueles pensamentos, mas estava sendo sincera como talvez nunca tivesse sido. Parece que com tudo aquilo uma nuvem saíra de sua mente, fazendo com que enxergasse além daquele dia. Dino sentiu que Margot dizia a verdade, e em seu coração voltou a pulsar um sentimento que estava sendo oprimido pela amargura e pelo desejo de vingança. O amor real e nobre que ele sempre guardara por ela bem no fundo de sua alma. Por que você está me fazendo chorar de novo? Perguntou ele aos prantos. Eu não quero isto, disse ela emocionada. Mas talvez estas sejam as últimas lágrimas que derrame por minha causa. Você sabe que lhe chamei aqui porque estava com medo, queria me aproveitar de você mais uma vez. Mas agora sinto que isto foi só um motivo usado pela vida, para nos mostrar como estamos errados agindo desta forma com nós mesmos. Vamos mudar e quem sabe quando eu estiver desse lado com você, as coisas não possam ser diferentes para nós? Você acha que podemos mudar? Penso que sim, todos mudam, porque nós não podemos mudar também. Dino ficou calado e Margot, sem perceber, começou a rezar. Desejava de coração mudar aquela história. Sabia que errara e muito, com ela e com aquele a quem fizera sofrer tanto. O que não viam claramente é que naquele encontro muitos amigos trabalhavam, para que conseguissem perceber a oportunidade que se fazia presente para eles, até que Dino disse num suspiro, Margot, eu vou embora, não quero mais sofrer ao seu lado, estou cansado. Dino, mais uma vez me desculpe por tudo que lhe fiz. Espero que encontre ajuda onde está e eu prometo a você que também vou procurar ajuda por aqui. Mas desta vez uma coisa séria e honesta você vai ver, eu vou melhorar. Ela não obteve mais resposta. Dino caiu num sono profundo e restaurador, providenciado pelos amigos que os assistiam. Margot novamente soltou as lágrimas que há muito trazia represadas em seu peito e isto também ajudou a sentir-se melhor. Chico acordou de seu transe sem saber ao certo o que fazer, pois Margot chorava abraçada a ele. Com carinho ficou ali até que esta se acalmasse. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, Chico. E me faça um favor, sim. Não me chame mais de senhora, pode me chamar somente de Margot. Ele sorriu timidamente, pois sempre tivera um carinho especial por Margot. Mas nunca sentira que pudesse tratá-la com maior intimidade por isso, mesmo depois de todos estes anos trabalhando com ela, sempre a tratara por senhora. Margot ficou ali por algum tempo pensando em tudo que se passara e decidiu qual novo rumo que daria à sua vida a partir daquele momento.
Vendo Chico que continuava ali ao seu lado, disse: Chico, amanhã vamos até a delegacia conversar com o delegado, e contaremos tudo o que acreditamos ter acontecido com Mabel. Mas isto pode ser perigoso para você. Não penso assim. Vamos contar o que sabemos e depois, se ele nos liberar, vamos embora daqui. Está bem, se assim que deseja. Saíram do quarto e Margot sentia-se realmente uma outra mulher. Sabia que não seria fácil começar de novo. Porém, estava disposta a isto. Na manhã seguinte, Ciro e Zé partiram no primeiro ônibus que deixou a cidade, logo depois de comprarem alguns jornais em que se destacava a notícia do acontecido na boate. Como previam, não havia fotos, somente o nome da garota Mabel de Miranda, e comentários sobre o fato de não existir nenhum suspeito até o momento. Como já haviam combinado tudo o que fariam, assim que o ônibus parou no posto para o horário do almoço, ligaram para Tião na fazenda. Sabiam que o encontrariam por lá neste horário, já que este almoçava ali na casa por ordem do patrão. Por favor, será que eu poderia falar com o Tião? Quem quer falar? Perguntou Jane, pois ela quem ia atender a ligação. É o Ciro, sou cunhado dele, disse isto para não prejudicar o amigo. Um momento. Jane foi até a cozinha e avisou Tião sobre a ligação. Seu coração disparou quando ouviu o nome de Ciro. Havia se esquecido de ligar para ele no dia anterior para saber sobre Margot. Atendeu o telefone com a voz trêmula. Alô, sou eu, o Tião. Tião é o Ciro. Estou telefonando para avisar que terminamos o serviço. Eu e o Zé já estamos voltando para casa e devemos chegar aí à noite, mas precisamos que você deixe nosso pagamento pronto. Mas por que a pressa? É que já conseguimos outro serviço e não queremos perder tempo. Mas deu tudo certo? Sim. Estamos levando alguns jornais para provar isto. Se assim, pode deixar que eu preparo sua encomenda. Podem passar lá em casa que eu deixo tudo arrumado. Está bem, até a noite então. Desligaram e ambos respiraram aliviados. Ciro por ver que Tião havia acreditado em sua história sem muitas perguntas e Tião, por sua vez, por acreditar que conseguira cumprir mais uma ordem de seu patrão. Só faltava agora pagar pelo serviço e pronto. Margot levantou-se tarde naquele dia. Aquela conversa com Dino havia lhe feito muito bem. Sentia como se há anos não conseguisse dormir tão bem como naquela noite. Porém, assim que terminou seu café da manhã, chamou por Chico para acompanhá-la até a delegacia. Este já esperava e colocou-se à disposição para saírem quando ela quisesse. Chegando à delegacia, um dos policiais que estivera na boate reconheceu Margot e foi logo atendê-la. Pois não, a senhora precisa de alguma coisa? Preciso sim, quero falar com o delegado e contar sobre uma suspeita que tenho a respeito do crime de ontem. Mas ontem nós conversamos, e a senhora me disse que não sabia nada que pudesse justificar o que aconteceu com aquela garota. É que eu tive medo de falar. Porém, agora estou mais calmo e sei que é o melhor que tenho a fazer. Ótimo, então vamos até a sala do delegado. Os três entraram na sala na qual o delegado estava. Em poucas palavras o policial explicou a presença de Margot ali e este interessou-se de imediato pela história que esta estava disposta a contar. Margot não teve medo de contar tudo ao delegado, só não entrou em detalhes sobre o fato de realmente conversar com Dino. Deixou a impressão de que agira de má fé com o coronel explorando sua crença numa falsa magia para ajudá-lo. Contou sobre como conhecia o coronel e sabia do que ele era capaz quando alguém tentava passá-lo para trás, e ao final deixou bem claro que acreditava ser aquela bala para ela e não para Mabel. O delegado, após alguns minutos de reflexão sobre o assunto, concluiu: bem, se realmente a história que a senhora acaba de nos contar for verdadeira, este pode ser um novo ponto de partida para nossas investigações. Mas teremos que conseguir provas para o que está afirmando, pois só as suas suspeitas não são suficientes para incriminá-lo. Mas eu não tenho provas, afirmou Margot um tanto decepcionada.
Por acaso a senhora não viu por aqui algum conhecido que pudesse ter sido enviado por ele? Não. Como lhe disse, eu estava fora procurando um lugar para me instalar com as meninas, e só cheguei ontem para buscá-las. Não vi, e acredito que ninguém soubesse que eu iria chegar ontem, pois todas as meninas já estavam orientadas a não darem nenhuma informação a meu respeito. A senhora está vendo, fica